O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, prestou depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral. Ele foi ouvido como testemunha em uma ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante o depoimento, Torres negou ter feito a minuta golpista encontrada na casa dele. O repórter Theo Cury tem os detalhes. Boa noite, Theo. Oi, Felipe, uma ótima noite a você, a todos que nos acompanham, a todos que estão no estúdio. Anderson Torres prestou um depoimento em condição de testemunha por videoconferência ao Tribunal Superior Eleitoral no âmbito de uma ação que investiga Jair Bolsonaro por aquela reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, quando ele voltou a fazer acusações sem provas contra o sistema eletrônico de votação, fazendo acusações e atacando adversários políticos como o agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros do Supremo e ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Anderson Torres, nesse depoimento, que durou cerca de 1h30, falou sobre a minuta golpista que foi encontrada no armário da casa dele, em uma batida da Polícia Federal, uma minuta que previa, que dava poderes a Jair Bolsonaro para interferir nas atividades, nas ações do Tribunal Superior Eleitoral, algo que é inconstitucional. Anderson Torres chamou aquela minuta golpista de loucura, lixo e folclore. Disse desconhecer a autoria daquele documento que foi encontrado no armário da casa dele, logo que ele foi preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Ele ainda estava no exterior, dias depois ele voltou e se entregou à Polícia Militar e à Polícia Federal. A Polícia Militar é onde ele está preso desde então, desde o dia 14 de janeiro. Disse então desconhecer a autoria dessa minuta golpista que foi encontrada com ele e chamou de lixo, loucura e folclore, Felipe. Joel Pinheiro, muito obrigado, Theo, pelas informações. Joel, o Anderson convence? Eu queria levantar uma bola aqui para a desconfiança de todos. É o seguinte, todo político no Brasil, quando ele é flagrado no escândalo, ele tem o seu gabinete de crise, né? O seu núcleo ali forma um monte de conversas para ver qual vai ser a linha de defesa, etc. É claro que, eventualmente, você tem gente que está falando a verdade, gente que está reagindo de acordo com os fatos, mas tem gente também que faz toda uma cena. E a questão é avaliar quem está incorrendo em cada uma dessas alegações. Então, muitas vezes, para você ser firme diante de um interrogatório, ou até diante do debate público na rede social, você joga uma ironia ali que não condiz com os fatos. Você tem um escândalo de joia, aí se ironiza, eu queria que fosse para mim, onde é que estava, nem sei de nada, etc. Mas muitas vezes sabe. Não estou dizendo aqui num caso específico, estou dando o exemplo de que muitas vezes existe essa reação exacerbada. A minuta golpista é lixo, é um folclore, etc. Agora, quer dizer que isso realmente é verdade? Não sei, a investigação precisa apontar os elementos e cada um pode avaliar. Mas é que para o espectador ter sempre essa noção de que as alegações muitas vezes estão buscando um caminho de defesa. E o caminho de defesa nem sempre é constituído pelo compromisso com a verdade, João. Felipe, se aquela minuta era lixo, segundo Anderson Torres, por que ela não estava no lixo? Pois é. Por que ela estava no armário da casa dele? Se ela era puramente folclore, por que ela não ficou apenas no reino da fábula? E por que aquilo que estava desenhado ali, milhares e milhares de pessoas tentaram, aí sim, essa parte da fala dele eu concordo, num enorme surto de loucura, tornar real. Tornou-se real aquilo, não tem nada de folclore. Aquilo ali não foi o fruto de algum desequilibrado, isolado que fez. Não, aquilo foi o fruto de uma coordenação que conseguiu fanatizar e tornar extremistas milhares de pessoas no nosso país, que pediu um golpe de Estado por meses, abertamente, para as Forças Armadas do nosso país e que contou com a colaboração, até mesmo com o estímulo, o incentivo de lideranças políticas do Brasil. O papel específico do Anderson Torres, eu não sei, mas ele era próximo do bolsonarismo. Ele trabalhou para o governo Bolsonaro. Ele cuidava da segurança do Planalto quando aconteceram os atentados. Se ele está dizendo que ele não sabia de nada, era totalmente inocente, bom, então no mínimo é um reconhecimento da mais profunda incompetência e inépcia dele para o cargo que ele tinha. Ele viajou antes de acontecer. Estavam gente chegando aos milhares. Ele viajou.
É assim que ele cuida da segurança, que ele cuidou da segurança do Distrito Federal? Enfim, sinceramente, sempre que surge alguma evidência, a primeira reação de todo mundo que está envolvido é não, nunca ouvi falar, não sei de absolutamente nada disso. Estava na casa dele a minuta. A minuta não era uma coisa isolada, era algo que foi tentaram fazer. Era algo que mobilizou milhares de pessoas, sem falar nos financiadores, nas pessoas que levaram, nos empresários que ajudaram a levar, nos ônibus, enfim, toda a estrutura organizacional que teve que acontecer. Aquilo podia ser uma loucura, mas não era um folclore. E nessa realidade golpista, o Anderson Torres, no mínimo, não sei se por inépcia ou por conivência, permitiu que acontecesse. E, Gabriela, ele parece muito incomodado, né, com essas declarações, com o peso que essa minuta está tendo para ele ser mantido preso, enquanto o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, teve o seu posto restabelecido por determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Quer dizer, o governador, que é quem manda, voltou ao cargo, e ele, que era o secretário de Segurança Pública, chegou a ser exonerado no mesmo dia pelo governador durante os atos, ele está na prisão. Ele tem um vínculo ali com o bolsonarismo e esses elementos parece que comprometeram a situação dele. Ele vai conseguir convencer? Já convenceu você, não? Então, Felipe, você sabe que eu sempre tenho a cabeça de advogada de defesa, né? Então, por mais que eu repudie esses atos golpistas, no caso do Anderson, se não ficar comprovado de fato mais vínculos dele, talvez a prisão seja exagerada mesmo, né? Então, o que eu suspeito? Que as autoridades, que o Supremo Tribunal Federal tenha mais evidências do que está revelando, né? Então, está deixando lá ele apresentar a defesa, mas tenha mais evidências contra, porque o documento também, me parece, eu li, estava dentro de uma pasta oficial do Ministério da Justiça, estava guardado com outros documentos importantes também, então talvez isso reforce um pouco, né? Porque ele fala, é um lixo, mas por que ele guardou junto na pastinha do Ministério da Justiça com outros documentos muito importantes se fosse só um lixo? Então, talvez eles tenham mais evidências do que estão mostrando, mas, de fato, né, tendo em vista o vínculo hierárquico, a não ser que se prove que o Anderson tinha mais conhecimento e não informou o governador, por exemplo, que se tenha mais provas contra ele, aí, talvez seja isso. Olha, ele tinha muitas evidências e o governador não tinha acesso a tantas evidências como o Anderson tinha. E por isso o Anderson está preso e ele o governador lá atrás, né, a turma dele ali deu essa alegação, né, de que ele não tinha inteligência no sentido de conjunto de informações suficientes, que não esperou aquela magnitude, enfim, que isso pode até ter sido um erro, mas que não é um crime cometido. Então, até ontem fiz aqui no programa essa distinção entre responsabilidade política e moral. O Ibanez pode, eventualmente, num futuro político, em futuras eleições, sentir esse peso do que aconteceu, mas na esfera penal ele pode não ser culpado. Sim. Agora, a questão que o processo relativo ao Anderson Torres vai ter que mostrar é se ele sabia de algo mais e omitiu, ou se ele estava mancomunado de alguma maneira. E essa minuta tem um peso. Então, a estratégia da defesa do Anderson Torres, né, a gente sempre olha assim, é muito clara, de desqualificar a minuta como qualquer vínculo possível dele com esses atos. Ele estava ali, se quer dizer, houve um erro, vamos dizer assim, nada mais foi do que isso, não teve nenhum componente de cumplicidade criminosa. Você colocou duas hipóteses, Felipe. Pode ser um crime, dependendo dos fatos, vamos discutir um pouco, e pode não ser. Sem levar em consideração o que ele falou ou não, a estratégia ou não, essa era um papel, uma minuta que estava lá, não tem a ver com os atos de 8 de janeiro diretamente, era uma minuta de um decreto para fazer um estado de defesa no âmbito do TSE. Lá atrás, com aquela preocupação dos bolsonaristas de que se a eleição podia ter algum tipo de viés, esse tipo de coisa. Então, isso é a tal minuta, esse decreto que estava lá na casa dele. Presumindo que ele recebeu isso de terceiros e que não foi ele que minutou nem nada disso, um papel na casa dele não é, em si só, nenhum tipo de crime. Nenhum tipo de crime. O que se configuraria crime se ele, na linha do que o Joel estava tentando dizer, se realmente ele estivesse tomando ações, levando adiante isso, para fazer com que a única pessoa que pode assinar o decreto, o presidente da República, viesse a assinar um decreto flagrantemente inconstitucional, absurdo, etc. Então, o que
para se tornar um crime, precisa ser demonstrado, é que houve um segmento nessa minuta. Senão, uma minuta lá, um papel sem assinatura. Se ele levou a cabo, negociou com certas pessoas e principalmente, e aí a coisa configuraria um crime, se principalmente havia tratativas com o presidente Bolsonaro no sentido de eventualmente assinar uma minuta com esse conteúdo, aí sim é grave e é crime, né? Mas isso aí a justiça vai ter que demonstrar. Me lembrou até a alegação do Bento Albuquerque, no caso Tais Joias, de que não abriu a caixa e por isso eles entraram pela alfândega com aquele material. Quer dizer, parece que sempre há uma tentativa de você se eximir na esfera penal alegando qualquer coisa que soe no máximo como uma negligência, como uma atrapalhada. Olha, aquele documento lá era lixo, mas não estava no lixo, né? Quer dizer, ele não jogou no lixo. Então, no máximo foi isso, deixou no lugar errado, mas não tem nada ali de golpismo que possa parecer gerar uma cumplicidade. É claro que há uma desconfiança sobre esse tipo de narrativa, Gabriela. Sim, não, e eles têm um conjunto de evidências, né? Primeiro, com relação às omissões para coibir os eventos do dia 8 de janeiro, que ele foi viajar, e o Ibanez, um está acusando o outro, né? O Ibanez alega que não tinha elementos suficientes, ele diz que também não tinha. E aí, o caso do documento que foi encontrado na casa dele, eu acho que reforça um pouco o comprometimento, mas nesse sentido eu concordo um pouco com ela, que só o documento isoladamente não teria condições de incriminar. Achei um papel na sua casa, talvez não, mas aliado a outros elementos de prova, como o envolvimento dele, a responsabilidade nos atos do dia 8, a viagem e talvez a justiça, né, o Ministério Público tenha mais evidências, isso pode comprometê-lo. E são elementos revelados por investigação, né? Quer dizer, você acha aquela minuta, você pode ver de qual máquina que aquilo saiu, em que dia que aquilo foi impresso, quem é que estava numa mesma reunião, com quem ele se encontrou, etc. Tudo depende de uma investigação minuciosa. Diga, Joel, rápido. Tanto a minuta, quando foi encontrada, eu lembro das falas da defesa do Anderson Torres lá atrás, né? E que tentavam minimizar, que diziam, não, isso é a coisa mais comum do mundo. Isso mostra, por mais que você possa dizer, não necessariamente ele agiu em cima daquela minuta específica ali, mas isso mostra, e a própria defesa dele mostra, que ele estava convivendo, trabalhando, operando num meio no qual a fala sobre golpe de Estado era o comum, no qual as pessoas estavam respirando o golpe de Estado. Ele sabia do radicalismo, do extremismo golpista de grande parte dessa direita bolsonarista. E ao ver milhares de pessoas chegando em Brasília, isso depois de o quê? 2 meses de gente pedindo golpe de Estado nas frentes dos quartéis, de ter noite do vandalismo com fogo em carro, de ter um sujeito querendo botar bomba em caminhão no aeroporto. Depois de tudo isso, ele viaja porque ele achou que não era nada demais, mas ele respirava essa atmosfera de golpe há meses. Como é que não sabia? Ele era o secretário de Segurança Pública, mas tinha ido para a Flórida e foi exonerado daqui, estando lá, né? E depois de toda essa escalada criminosa que foi a expressão utilizada pelo Moraes.